Sabe? Aqueles livros infantis que meio que ficam com você mesmo depois de você já não ser mais uma criança. Aqueles que realmente te fazem pensar sobre as coisas Bem, importantes. isso te faz ver as coisas de forma um pouco diferente, Exatamente. E né? é sobre isso que vamos falar hoje. Essa ideia de livros infantis abordando temas realmente complexos com este livro chamado O Pato, a Morte e a Tulipa. Por Wolf Earl Brooke. E bem, é sobre a morte. Ele fala muito diretamente sobre a morte e tenho que dizer, é surpreendentemente encantador. Sim, você não pensaria que um livro infantil sobre a morte poderia ser encantador, mas este realmente é. É de um autor e ilustrador alemão, Wolf Earl Brooke. E nós vamos destrinchar isso, mas só para dar uma ideia para quem está ouvindo, tenho alguns trechos do próprio E eu fiz livro. uma pequena pesquisa sobre a vida de Errol Bridge e seu estilo artístico, só para adicionar mais uma camada a tudo isso. Ok, então, você está pronto para entender como um pato e a morte se tornam bem amigos? Estou pronto. Vamos lá. Certo, então imagine isso. A história começa e o nosso protagonista, esse pato, percebe que tem companhia. E não é qualquer companhia, é, você sabe, a morte. Tipo, literalmente a morte caminhando Sim, atrás dele. se eu olhasse para trás e visse a morte passando casualmente por mim, não sei o que faria. Certo, mas o pato, ele está tipo, ah, oi, você veio me buscar como se não fosse nada demais. E é aí que eu acho que o gênio de Errol Brooke realmente começa a aparecer. Porque a morte não é o que você espera. Não é assustador. É quase desajeitado. Sim, como se ele até tropeçasse nas palavras e dizia, bem, não agora, mas você sabe, eu estive por aí caso aconteça alguma coisa. Só no caso de, tipo, um resfriado forte ou, sabe, uma neblina. Viu? Isso muda completamente nossa visão da morte. Earl Brooke torna a morte, bem, não tão assustadora. Ele facilita falar sobre esse tema pesado. Sim, e esta é uma das minhas partes favoritas, porque o pato está totalmente despreocupado com tudo isso e até convida a morte para dar um mergulho no lago com ele. E a morte tem pavor de água, o que eu adoro. Isso só adiciona um toque de humor, sabe? Faz a morte parecer um pouco mais real e relacionável. Sim, é como se Earl Brooke estivesse dizendo, olha, até a morte é apenas parte da vida, mas nem tudo é tão leve como passeios ao lago e conversas. As coisas ficam um pouco mais profundas. Sim, e é aqui que acho que as ilustrações, o estilo artístico, realmente adicionam outra camada. Porque ele usa essa mistura de diferentes mídias, quase como uma colagem. Ah, certo. Você mencionou isso. Qual é a conexão entre o estilo de colagem e, você sabe, a morte? Então, é como se ele usasse todas essas diferentes texturas, materiais, sabe? E isso cria essa sensação de coisas sendo, não sei, fragmentadas, como se fossem partes de algo maior. O que é, quando você pensa sobre isso, realmente se encaixa com toda a ideia de morte e o que deixamos para trás. Exatamente. E, sabe, especialmente para as crianças que talvez não tenham pensado muito nisso, torna tudo menos assustador, mais acessível. É verdade, do jeito que ele faz, é quase como... Bem, me faz pensar naquelas conversas que as crianças têm sobre o que acontece depois que você morre. Com certeza. Como no livro, tem uma parte em que eles falam sobre as vidas após a morte, e o pato está convencido de que patos se transformam em anjos. Certo, e ele os imagina todos nas nuvens, olhando para todos. E a morte só diz, Jacob, você já tem asas? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Adoro isso. É tão Earl Brooke, ele não foge dessas grandes questões, mas faz isso de um jeito engraçado. Não sei, é como se ele deixasse as crianças chegarem às próprias conclusões. Com certeza. E o mais legal é que, mesmo lidando com a morte, ele não evita, bem, eu acho, as coisas menos agradáveis também. Ah, tipo que... Bem, tipo, o pato até pergunta se há, você sabe, um céu para patos? Poderia haver um. E eu vou dizer, um inferno de patos? Ele não... Ele pergunta sim. Pergunta mesmo. E a resposta da morte. Vocês, patos, inventam umas coisas malucas. Isso é incrível. Veja, é como quando éramos crianças, inventávamos essas histórias elaboradas sobre a morte, né? Pra tentar entender E é tudo isso que o Earl Brooke entende. Essa necessidade humana de entender mesmo quando estamos falando do desconhecido. Mas, como você disse antes, o livro não é só sobre, você sabe, pensamentos profundos e patos virando anjos. Não, definitivamente vai se tornando mais real à medida que avança. Tipo, quando o doutor começa a perceber que, bem, o tempo deles juntos é Certo. limitado. Como quando ele começa a sentir aquele arrepio e olha para o lago e parece tão distante. E a morte diz... Sempre me E emociona. essa frase... Ele diz, quando você morrer, o lago não estará mais lá. Pelo menos não pra você. Nossa, é uma frase tão simples, mas tão poderosa. Roebuck não enrola. Ele simplesmente diz como é. Mas, de alguma forma, isso ainda é reconfortante. É, e isso faz você pensar na morte de forma diferente. Não como o fim, mas quase como uma mudança. Exatamente, uma transição. E então, chegamos ao final do livro, que é, bem, é realmente algo. Como tudo o que Earl Brooke faz é ao mesmo tempo triste e bonito.
o pato morre. E vemos essa imagem da morte que esteve com ele o tempo todo, carregando o pato até o rio, e ele simplesmente o deixa É flutuar. tão poderoso e Earl Brooke não exagera em nada. Não há alarde. É silencioso. Sabe? É como se ele estivesse dizendo que é assim mesmo. E a última frase do livro é a morte observando o pato ir embora, e ele apenas diz: mas é assim que a vida Eu é. fico arrepiado toda vez. É perfeito. Ele não tenta fazer disso algo diferente do que realmente é. A morte é parte da vida. Sabe, isso me faz pensar no que você disse antes sobre a vida de Earl Brooke e como alguns dos seus trabalhos eram meio autobiográficos. Faz a gente se perguntar se suas próprias experiências com vida e morte, talvez até com sua própria mortalidade, influenciaram isso. Sim, com certeza. Você vê isso muito com artistas, não vê? As experiências de vida deles infiltrando-se em seu trabalho. Mas o Earl Brooke nunca evitou as coisas difíceis. De jeito nenhum. Ele realmente explorou E tudo. é incrível que ele tenha criado algo que realmente conecta com todo mundo. Não importa quantos anos você tenha quando lê, este livro fica com você. Então, enquanto estamos finalizando essa análise profunda, o que você acha que é sobre o pato, a morte e a tulipa que o torna tão poderoso? É difícil descrever com palavras, mas pra mim acho que é a maneira honesta como ele lida com esses temas bem difíceis e desconfortáveis. Ele não te dá respostas fáceis, ele só, não sei, faz você pensar sobre tudo sozinho e ao mesmo tempo consegue te fazer É rir. verdade. Ele faz isso e é como se ele estivesse dizendo que não tem problema ter um pouco de medo da morte, pensar sobre isso. Mas também não tem problema achar um pouco de leveza nisso também. Exato. É, Especialmente para crianças, isso abre toda uma conversa. Sabe? Torna menos assustador falar sobre isso. realmente faz você pensar. E pra quem está ouvindo e quer explorar mais o trabalho de Earl Bridge, eu recomendo muito conferir Um Paraíso para um Pequeno Urso. É outro ótimo exemplo de como ele aborda esses tópicos difíceis, perda, luto e os transforma em histórias lindas. Definitivamente. É uma boa. Orbruch era realmente um mestre em nos fazer pensar sobre as grandes questões da vida, e ele fazia tudo com tanto coração. Não poderia ter dito melhor. Foi ótimo mergulhar nisso com você. Até a próxima, pessoal. Continuem trazendo essas grandes perguntas e lembrem-se, às vezes as coisas mais profundas podem ser encontradas nos lugares mais inesperados.